Olá, meninas do Mais Arte, tudo bem com vocês? Estão lembradas de mim, né? Sou a professora Laís, de matemática, e hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre figuras geométricas. O que seria figuras geométricas? Vamos lá. Na matemática, como se ela fosse um tronco, vamos pensar se ela fosse um tronco de uma árvore. Então, tenho aqui a matemática. E aí, a matemática, ela tem algumas raízes, né? Ela tem algumas raízes, tem várias raízes. Uma delas é chamada de geometria. Então, dentro da matemática, eu vou ter uma área, uma raiz chamada de geometria. O que seria isso, professora? Geometria. Seria, de fato, o estudo das figuras. Eu tenho certeza que vocês já aprenderam o que é. Vamos lá, vamos ver se vocês já aprenderam, viu? Relembrando aí para quem já sabe. Se eu tenho uma figura desse jeito aqui, ó, com todos os lados iguais, assim, com todos os lados iguais, eu vou ter um quadrado. Se eu tiver uma figura desse tipo aqui, ó, eu vou ter um triângulo, não é isso? Todo mundo relembra aí? Triângulo. E se eu tiver algo que seja assim, né? Ou seja, os lados são diferentes, não são todos iguais. Eu vou ter um retângulo. E por último, se eu tiver uma bolinha assim, tenho certeza que vocês desenham bem melhor do que eu, vai ter o nome dessa figura é um círculo. Então, essa daqui são as primeiras palavrinhas e as primeiras figuras que a gente aprende, né? E essas figuras aqui é chamada de planas. Por que elas são chamadas de planas? Porque elas não têm nenhuma, por exemplo, se eu pegar, deixa eu ver, se eu pegar esse meu caderno aqui, ó, ele é plano, né? Ele não tem como eu colocar um líquido dentro dele, nem nada. Então ele não tem volume nenhum. Então por isso que é chamado de figura plana. Mas isso aqui, teoricamente, vocês já aprenderam, que não é a nossa matéria de hoje. Hoje a gente vai falar sobre figuras geométricas, só que essas figuras que já não vão ser planas, né? Que vão ser aquelas que têm como colocar alguma coisa dentro delas e etc. A gente vai ver uma por uma. O que eu quero falar para vocês hoje, né, é sobre a pandemia também. E aí, como é que vocês estão em relação à pandemia? Está sendo difícil? Está sendo muito fácil? A gente sabe que tudo tem os seus pontos positivos e negativos, e a gente sempre tem que olhar para frente com vontade de crescer, vontade de aprender, vontade de voltar tudo ao normal, mas ao mesmo tempo cuidar da gente e cuidar de quem a gente mais ama, certo? Quando eu falei, eu vou gravar uma aula para as meninas, o que eu fiz? Eu amarrei meu cabelo, coloquei um brinco que eu gosto, passei um batom clarinho rosa e tô aqui para falar para vocês. Então, toda vez que vocês forem assistir uma aula do Mais Arte, que seja, também cuidem de vocês, se arrumem, é bom, né? A gente cuidar da gente, a gente tomar um banho gostoso, a gente cuidar das pessoas que a gente ama, dar um beijo na nossa mãe, do nosso pai, quem mora com a gente, né? É sempre bom a gente cuidar das pessoas que nos amam e também cuidar da gente, brincar bastante, né? Rir bastante, para que isso passe o quanto antes e a gente possa voltar lá para o projeto Mais Arte, não é isso? Então fica esse recadinho aí para vocês, tá bom? Então tá, mas o que eu quero dizer com isso, né? Que a gente não vai aprender quadrado, triângulo, retângulo, porque isso a gente já sabe, né? Teoricamente. Se você ainda não sabe, também não tem problema, é só relembrar aí rapidinho, que é uma matéria bem tranquila, tá? Tá, mas o que a gente vai ver na aula de hoje? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver algumas figuras mais maiores, né? Um pouquinho mais sofisticadas e etc. Então, o primeiro que eu vou lembrar para vocês é essa daqui, ó. Eu imprimi porque eu não consigo fazer esses desenhos tão difíceis. Mas se vocês conseguirem, ótimo. Eu até quero fotos se vocês conseguirem desenhar, tá bom? Olha essa figura aqui. Aqui na frente, ela é um quadrado, tá vendo? Aqui também, ela é um quadrado, aqui também. Só que quando eu junto todos esses quadrados, ele forma uma figura geométrica
tem um nome. Alguém lembra o nome desse daqui? Eu vou chamar esse daqui de figura 1, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês não confundirem. Vamos lá, figura 1. Figura 1, tá bom? Essa figura 1, eu vou colocar aqui, ó. Que eu não vou desenhar ela. Deixa eu só pegar um pincel aqui que está falhando. Vou chamar, então, aqui de figura 1. Então, tenho essa figura, que é a minha figura 1. E ela tem um nome. Toda vez que são quadrados, eu junto vários quadrados e faço uma figura, ele é chamado de cubo. Tem 6 lados. São aqueles cubos, aqueles quadrados mágicos, né? E etc. Então, esse daqui é chamado de cubo, tá bom? Primeira figura é um cubo. Vamos lá? Se vocês tiverem uma folhinha, vai pausando o vídeo e anotando também para vocês relembrarem, tá bom? Então, a primeira figura é chamada de cubo. Ok? Cubo. Beleza. Tem uma primeira figura já. E aí, será que essa matemática é só assim que a gente tem que aprender o nome das coisas? Como é que é isso, né? Pessoal, eu quero deixar bem claro. Toda vez que a gente está falando de matemática, essa matemática está dentro da nossa casa, está dentro do nosso quarto e etc. Pessoal, mas como assim? Será que tem um cubo dentro da minha casa, em algum lugar? Tenho certeza que tem em vários locais. Olha só essa minha caixinha. Tenho essa caixinha aqui. No caso, ela tá vazia, só tem um anel aqui, mas tá vazia. E ela é um cubo. Por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse, é igual a esse e também igual a esse último aqui. Então, é um cubo, beleza? Então, essa caixinha é uma caixinha que tem dentro da minha casa, mas que tem também matemática dentro dela. Então, isso daqui é chamado de cubo. Será que tem mais alguma? Olha essa minha outra caixinha aqui, ó. Que eu guardo os meus tercinhos. Ela também é chamada de cubo. Por quê? Porque todos os lados também são iguais. Então, aqui também eu tenho um cubo, tá bom? Então, a primeira figura que a gente aprendeu foi essa daqui, ó. Que é um cubo. Beleza. Vamos para a nossa segunda figura? Olha a nossa segunda figura aqui, ó. É chamada de... Alguém lembra? Se ela é sozinha, ela é chamada de círculo, né? Mas aqui eu tenho algo que tem tem como eu colocar alguma coisa dentro dela. Tem como eu encher ela de água, tem como eu encher ela de suco, enfim. Então, isso daqui, quando eu tenho desse jeito, nesse formato, vai ser chamado de esfera, tá bom? Bolinha de gude, não sei, bola de futebol. Tudo isso é chamado de esfera. Então, essa esfera também está em todas as nossas... tem vários artigos, né? Desse jeito dentro da nossa casa, enfim. Se você tem brinquedo aí, tenho certeza que você tem uma bola e etc. Então, toda vez que você olhar para essa bola, você pode lembrar. Isso é uma figura geométrica de matemática. Qual o nome? Esfera. Vamos escrever? Então, se você quiser, pausa o vídeo e escreve aí. A nossa segunda figura é chamada de esfera. Eu não tenho bola aqui em casa, de futebol e nem nada, mas eu achei, olha só, essa bolinha aqui, ó, que é da minha sobrinha que estava aqui em casa. É uma esfera, tá vendo? Então, na sua casa provavelmente vai ter alguma coisa que esteja relacionada a essas figuras geométricas. Então, aqui tem uma esfera. Eu também tenho um terço do meu casamento. Ele tá embrulhadinho aqui. Mas olha só, o meu terço, né, do meu casamento, olha, tem várias bolinhas. Essas bolinhas aqui são chamadas de esferas, tá bom? Então, deixa eu ver. Ó, são chamadas de esferas. Então, a gente já aprendeu duas figuras. Vamos relembrar? A primeira, o cubo, de cabeça para baixo. O cubo. E a segunda, a esfera. Vamos lá para a nossa terceira figura? Sempre vai anotando aí, tá bom? Se você conseguir desenhar também, é ótimo. Vamos lá para a nossa terceira figura? A nossa terceira figura é essa daqui, ó.
Ela não é um cubo porque ela gira, né? Se eu colocar ela no chão e empurrar ela, ela vai girar, né? Ela vai continuar rodando no chão, certo? Então, isso daqui, essa terceira figura, ela tem um nome especial também. Alguém lembra? Se não lembra, vamos anotar? Cilindro. Essa figura, então, é chamada de cilindro. Com C, tá? Não com S. É bom que vocês vão escrevendo aí. Tenho certeza que a letra de vocês é até mais bonita que a minha. E é bom que vocês vão treinando mesmo, né? A escrita para relembrar um pouquinho do português, não é isso? Por que a gente vai falar de cilindro, né? Porque cilindro é uma coisa que a gente encontra muito no nosso dia a dia. Seja na nossa casa, seja na escola, seja na igreja, em qualquer lugar que a gente for. Por quê? Olha isso daqui. Um copo, a gente usa copo toda hora a gente usa um copo, não é isso? Para tomar uma água, para tomar um suco, né? Isso daqui, essa figura geométrica aqui, que é um copo, é chamada de cilindro. E é o que eu falei para vocês, ó, se eu fazer isso daqui, ó, ela vai continuar girando, né? Ela vai continuar girando se eu jogar aqui no meu corredor, ela vai até lá na sala, não é isso? Então, se ela continua girando e ela tem esse formato, é chamado de cilindro. Então, tem jarras, enfim, tem várias coisas que podem ser chamadas de cilindro, né? Outras variações de copo. A minha garrafinha também, ó. Olha a minha garrafinha. Também faço isso, ela vai continuar girando. Então, também é um cilindro, né? Ó, tá vendo? Então, tem várias figuras dentro da nossa casa que também são chamadas de cilindro, ok? Tá vendo que a matemática não é uma coisa chata lá da escola? Ela tá dentro de casa, né? Ela tá dentro do nosso dia a dia. E é interessante a gente saber todos esses tipos de figura, tá bom? Beleza, então a terceira figura a gente já aprendeu, que é o cilindro. Vamos lá para a quarta figura? Olha a nossa quarta figura aqui, olha. Alguém lembra o nome dessa figura? Ela é talvez um pouco vista dentro de casa, mas não tanto. Mas com certeza tem alguma figura que, algum objeto da sua casa que vai te lembrar o nome dessa figura aqui. Ela é chamada de cone. Então, toda vez que eu tenho essa figura, eu vou escrever o nome dela aqui embaixo, que é chamada de cone. Tá vendo? Ó, já é a terceira figura geométrica com C. Cubo, cilindro e cone, ok? Então, essa daqui é chamada de cone. Olha a figura aqui em casa que eu achei que tem a ver com cone. Vê se vocês concordam. Olha. Opa. É um cone, concorda comigo? Desse lado aqui, que é um funil, né? Que a gente tem aí. Tenho certeza que a sua mamãe tem. Ou quem mora com você também provavelmente tem. É chamada de cone. Essa figura aqui que a gente usa às vezes para passar algum líquido, alguma coisa, né? Não só líquidos, mas enfim. Isso daqui, então, o objeto que tem na nossa casa é chamada de cone, tá bom? Então, isso daqui eu quero falar para vocês que às vezes parece que a matemática está muito longe da gente, mas não tá. Então, toda vez que você vê alguma coisa desse tipo aqui ou desse tipo que eu falei para vocês, isso é chamado de cone, tá bom? Sabe aqueles cones que a gente encontra, por exemplo, quando a gente está andando de carro ou de ônibus, que a gente vê, o trânsito parou e eles colocaram uns cones? Pois é, aqueles cones coloridos de laranja e branco, sabe? Então, são cones também que é uma parte da matemática, mas que a gente vê no nosso dia a dia toda vez que o trânsito precisa parar e etc, né? São cones, ok? Vamos lá para a nossa quinta figura. Professora, são várias, tem várias características, não é? Hoje a gente vai aprender o nome delas, tá bom? Olha só a figura número 5. Ela tem uma base que é um quadrado, mas ela tem vários triângulos aqui.
e junta aqui em cima num pontinho, né? Não sei se vocês já aprenderam, mas esses pontinhos são chamados de vértices. Nas próximas aulas a gente pode ver mais sobre isso. Então, isso daqui é para a gente aprender o nome da figura. Então, toda vez que a gente tem um pontinho aqui em cima, que se a gente colocar a mão, a gente até finca na mão, sabe? Machuca a mão da gente, se tiver muito afiado, é chamado de pirâmide. Todo mundo lembra disso? Pirâmide. Vamos ver como escreve? Essa figura aqui, ó, que a gente vai escrever agora. Pirâmide. Com acento aqui em cima do A. Pirâmide. Essa é a figura, nossa quinta figura geométrica que a gente vai aprender hoje, ok? Na minha casa foi difícil eu encontrar alguma coisa. Será que na casa de vocês tem? Pensa aí, deixa eu ver. Eu achei uma coisa aqui que lembra uma pirâmide, que eu tenho uma torrezinha aqui, olha só. E ela me lembra pirâmide. Por quê? Porque tem um ponto só aqui em cima, tá vendo? Se eu finco aqui muito, até machuca a minha mão. Então, toda vez que tem um pontinho aqui no final e tem uma base, que no caso seria um quadrado, é chamado de pirâmide, tá bom? Sempre que eu tenho desse estilo aqui, pirâmide, tá bom? Beleza, e a sexta e última figura, ela pode ser até confundida com cubo, mas não é um cubo. Por que que não é um cubo? Porque para ser cubo, tem que ser quadrado aqui e quadrado em todos os lados. Nesse caso, não é um quadrado, tá vendo? É a nossa sexta figura. Alguém lembra o nome dela? É aquela palavra grande, para a gente escrever, mas que tem um significado legal e a gente acha em vários locais na nossa casa, vários, chamado de paralelepípedo. Vamos escrever essa palavra aí para vocês treinarem? Paralelepípedo, vamos lá. Paralelepípedo. Qual é a diferença do paralelepípedo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho o cubo e aqui eu tenho o paralelepípedo. Olha a diferença. No cubo, eu tenho vários quadrados formados. Aqui, eu tenho retângulos, tá vendo? Retângulo aqui, retângulo em cima e dos lados. Então, é chamado de paralelepípedo quando não é um cubo, né? Porque o cubo é quando todos os seus lados são quadrados. E o que é uma figura ser quadrada? Com todos os lados iguais, ok? E aí, olha só, tem vários exemplos, vários. Foi o que eu mais achei na minha casa. Caixa de sapato, essa figura aqui, por exemplo, ó. Essa figura aqui, tá vendo? Essa figura, por que que ela... Porque tem um azul aqui e às vezes dá um sentido diferente. Mas por que que ela é um paralelepípedo? Ó, não é um quadrado dos lados. E aí eu posso virar que ela até muda de cor. Ó. E aqui. E aqui. Então, ela é chamada de paralelepípedo, tá bom? Paralelepípedo, ok? Tem vários, né? Até tem almofadas também nesse aspecto. Tem algumas caixas de organização. Enfim, você pode encontrar várias coisas que são paralelepípedos na sua casa, ok? Tá, então hoje a gente aprendeu, vamos só revisar para a gente terminar nossa aula? Olha só, a primeira figura que a gente aprendeu foi o cubo, não é? A segunda que a gente aprendeu foi a esfera. Então, essa daqui, primeiro o cubo, segundo a esfera, ok? Em terceiro lugar, é o copo, né, que a gente usa toda hora para tomar água, o cilindro. O quarto que a gente aprendeu é o cone. A quinta figura geométrica que a gente aprendeu é a pirâmide. E por último, o que a gente aprendeu é o paralelepípedo, né? Palavra grande para escrever, é até bom você treinar aí, tá bom? E o sexto é paralelepípedo. Qual é a atividade da semana? Vamos lá, tem atividade para vocês fazerem e eu quero ver essa atividade, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero que vocês façam aí pega uma folha branca, de caderno mesmo,
e coloque assim, figuras geométricas. Daí, se vocês quiserem desenhar essas figuras geométricas, muito bem, é ótimo, tá? Se você não quiser, enfeita o seu caderno numa folha bem bonita. Coloca coração, coloca estrelinhas, enfim, faz a sua folha aí bem bonita, com a sua letra também bem bonita, tá bom? Depois, eu quero esses nomes aqui, que vocês escrevam esses nomes, tá bom? Cubo, esfera, cilindro, cone, pirâmide, paralelepípedo. Em seguida, na frente desse nome, eu quero que vocês vão colocando o que vocês acharam aí na sua casa que sejam essas figuras. Por exemplo, lembra que aqui, ó, no cubo, eu achei essa minha caixinha? Então, eu vou e coloco aqui, ó, do lado do cubo, eu vou colocar caixa, que foi uma coisa que eu encontrei aqui na minha casa. Na esfera, o que eu achei mesmo? Ah, eu achei essas bolinhas no meu terço. Então, eu vou colocar do lado da esfera, eu vou colocar terço, que foi uma coisa que eu encontrei aqui em casa, que tem esferas. Em terceiro lugar, o cilindro. O que tem aqui na minha casa que eu achei? Esse copo aqui, certo? Então, eu vou colocar na frente, copo. Depois, o cone. O que eu achei que tem o cone aqui em casa? Foi esse funil, né? Que tem um símbolo, a figura geométrica dele é um cone. Então, eu vou colocar aqui funil. Depois, pirâmide, que eu achei foi essa torre minha aqui, né? Vou colocar torre. Ok? Torre. E o paralelepípedo eu não mostrei para vocês, mas eu acho que vocês lembram. Eu posso colocar que é uma caixa de sapato. Então, aqui eu coloquei uma coisa só para cada figura geométrica. Precisa ser uma só? Não, podem ser quantas vocês quiserem. Então, toda vez, coloque o nome da figura geométrica e na frente coloque o que você achou na sua casa que tenha esse formato, tá bom? Pode ser quantas vocês quiserem, não precisa ser iguais à minha, tá? Pode achar coisas diferentes aí na sua casa e colocar na frente da figura geométrica. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço pelo vídeo e a gente se encontra nas próximas aulas. Um beijo e fiquem com Deus.